A lógica é, todo mundo aqui está feliz, achando que vai ganhar a mesma coisa, trabalhando menos, só que vai gerar necessariamente um aumento de custos e um repasse para o consumidor. Então, todos vocês vão ganhar a mesma coisa e não vão conseguir comprar a mesma coisa. Vai gerar inflação e o seu salário não vai crescer. Tá? Essa é a lógica matemática. Quando a presidente foi questionada, né, se houveram estudos, ela deixou claro que não. Eu vi a reportagem da Vossa Excelência. Com todo respeito no seu tempo, só pediria que o senhor fosse ético, porque o que está sendo reproduzido baseado em isso Segura é o o tempo do deputado, por gentileza. É uma fake news, porque, na verdade, eu me referia a uma pergunta específica do jornalista sobre o preço dos medicamentos, não sobre estudos sobre a PEC. A senhora fez estudos sobre a PEC? Isso Vossa Excelência pode responder. Mas a senhora fez estudos sobre a PEC antes de propô-la? Nós temos vários estudos sobre essa PEC antes de propô-la. A senhora fez? Nós temos vários estudos. Que bom. Isso significa eu vou te contar que como é que funciona então, na Alemanha. Não use esse espaço para provocar fake news. Eu faço aqui, é o meu tempo. Se Vossa Excelência quiser responder, a senhora tem o direito de resposta. O cerne da discussão que está acontecendo aqui na Câmara. Aquilo que realmente deveria ser discutido não é. O que é discutido é uma pauta populista que vai, quiçá, fazer sucesso na eleição de 2026. Muito obrigado, presidente. Eu vou pedir para que a gente falar isso aí é fácil, hein, deputado? Eu preciso que o senhor me fale a forma para ter esses dados. Esta é uma audiência para debater as questões trabalhistas, não para dar palco a quem vem aqui tumultuar. Eu peço que nós nos mantenhamos focados naquilo que interessa. Todos têm direito... Todos têm direito a darem a sua opinião e a sua visão sobre o tema, mesmo que a sua opinião seja isso. Tá tudo bem. Nós temos que ouvir, ele tem o tempo regimental dele, ele falou no tempo dele, e a gente não vai, como os covardes fazem, falam e saem. Nós não vamos permitir que isso prejudique o andamento dos nossos trabalhos. Nós vamos continuar aqui com o propósito que nos trouxe até aqui, que é debater de maneira clara, propositiva, organizada, esse texto junto aos trabalhadores, junto aos movimentos sociais e tentar buscar cada vez mais um fortalecimento dessa ideia e desta proposta com o conjunto da sociedade, com os demais deputados, para que a gente possa ter a aprovação desse texto e caminhar no sentido de superar essa escala de trabalho. Os argumentos que nós ouvimos aqui são argumentos já conhecidos desde o tempo da abolição da escravidão. Não se podiam abolir os escravos porque iria prejudicar, porque era inviável, porque não caberia, porque isso, porque aquilo. Tem pessoas que jamais compreenderão o impacto dos movimentos coletivos em prol da dignidade da vida do povo. Quem nunca calçou a sandália do povo, quem nunca olhou para as pessoas com humanidade e com respeito. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Deixa o deputado expressar a opinião dele, deixa o deputado colocar o ponto de vista dele de maneira deselegante, mas o fez, e assim a gente vai prosseguir, sem ficar dando muita moral e perdendo tempo com gente que não vale a pena. Vamos continuar, então. Quero primeiramente pedir desculpa pelo atraso, né? Eu tive um problema aéreo, como a deputada Érica Hilton disse, também é um problema. Mas o que é esse problema diante do trabalhador que pega ônibus lotado todos os dias, né? Um pequeno atraso no aeroporto não é nada diante do problema
que temos que debater. É um perrengue chique, mas é um perrengue que nem deveria ser citado. A gente está aqui para falar de um perrengue real, né? De mundo real, né, deputado? Como Vossa Excelência disse. Então, eu quero agradecer a presença de todos, quero cumprimentar esta casa, que é a Casa do Povo, em nome dos trabalhadores do comércio, do setor de serviço e do varejo. Estou aqui falando de trabalhadores de supermercado, de farmácia, de postos de gasolina, de call center, de shopping, os trabalhadores de base da pirâmide, que merece sim uma vida além do trabalho. Como o outro deputado passou aqui, né, a Vossa Excelência disse que não tem como uma escala mais justa para o setor de serviço, porque essas pessoas estão para servir. Discordo totalmente. Uma pena que o deputado falou e saiu, porque ele deveria me ouvir agora. Estou aqui para falar que essas pessoas não vai abrir mão de um debate correto, de um debate sincero, de um debate responsável, de um debate que venha trazer vida além do trabalho para essas pessoas, porque eu me recuso a acreditar que a vida é somente servir aqueles e aquelas que já são privilegiados. O nobre deputado falou dos seus perrengues também na sua vida anteriormente, né? Mas imagino que agora o senhor não enfrenta tantos perrengues, deputado. O senhor pode trabalhar 7x0, mas o senhor tem estrutura, deputado. Tal que me é permitido. Eu fui citado pela influenciadora, eu fui citado por ele e eu preciso responder. Por favor. Eu quero dizer... Cheguei aqui às 4 horas, 1 hora antes de começar o debate, sentado. Estou aqui há quase 4 horas ouvindo, para, no último momento, ver você me atacar de maneira gratuita. Não é assim que vocês vão... Presidente, eu estou com a palavra. Agência, Érica, parabéns ao movimento VAT, parabéns ao companheiro Rick. Fundamental o que está acontecendo nesse país, pauta absolutamente justa. Inclusive, os argumentos de um dos deputados que estava aqui, que quis provocar o tempo inteiro para tirar uma fotografia, parabéns à nossa inteligência emocional de não cair na provocação dele naquele momento. Os argumentos foram os mesmos usados pelos escravocratas para impedir a libertação do povo negro. Assim, a mesma linha... Ai, será que fui eu? Desculpa, Henrique, perdão. Se puder dar aqueles 15 minutos de tolerância, então, tá. Então, o argumento era a mesma linha de raciocínio, Henrique, de quem dizia que o Brasil ia quebrar, a economia não ia funcionar se houvesse a libertação do meu povo escravizado naquele contexto histórico. As conquistas vêm com organização, com mobilização, com luta popular e com perseverança, e, de fato, nós não vamos desistir. E queria, inclusive, fazer uma proposta aqui ao movimento Vida Além do Trabalho. Porque o Estado é laico, basta o bom senso, cidadania, senso de justiça, empatia para defender essa pauta. Mas eu quero dialogar com uma base muito popular, precarizada, explorada desse país, que sabe onde está também? Lotando as igrejas. Nós poderíamos panfletar na porta das igrejas, não dentro, porque acho que tem uma dinâmica que nos diferencia do que eles fazem, respeitando a liturgia e o lugar de culto, mas eu tenho certeza, Boulos, que grande parte das pessoas que frequentam as igrejas está sofrendo na escala 6x1. É muito importante que esses religiosos falem para a sua base que eles são contra isso. E é muito importante que nós estejamos na porta das igrejas conversando com esse povo trabalhador e colocando a contradição da bancada evangélica aqui. Então faço essa proposta, não no sentido da provocação e da sátira, mas da humildade, do trabalho pedagógico, da conversa com a classe trabalhadora, que também está dentro das igrejas. Não estou propondo chegar na base da sátira, mas do diálogo. Vai botar uma boa contradição para eles, na minha opinião. E quando falo em defesa da família, e nós defendemos famílias nos diversos formatos, porque família é construção de vínculo e de amor, nossa, essa pauta é pura defesa da família. Como pensar em família sem tempo de educação, de vínculo, de carinho, de cuidado, de descanso? As famílias são destruídas por conta desse regime de trabalho. Se você pega o transporte público ineficiente, se você pega o tempo de trabalho, cansaço físico, cansaço emocional e escassez de tempo para ter um convívio de qualidade em casa, é isso que está destruindo as famílias do nosso país. Então dizer, inclusive para essa base, que o fim da jornada 6x1 é uma pauta de defesa das famílias nesse
país e, mais uma vez, colocar uma contradição pedagógica, didaticamente, para esse campo que tem muito voto aqui no parlamento brasileiro. E ainda vou terminar, quem conhece a dinâmica do meu trabalho, do meu mandato, Rick, pessoal do VAT, dos movimentos sociais, Érica, então, que a gente tem aqui uma parceria há muito tempo, eu sou um defensor do Estado laico, basta a Constituição, e a experiência religiosa vai orientando as nossas vidas individualmente. Mas tem uma tarefa minha aqui, que é fazer uma disputa de valores para conversar com o nosso povão que carrega a espiritualidade no coração e parte do nosso povão trabalhador e explorado uma espiritualidade cristã e evangélica. É uma tarefa da minha vida e do meu mandato como discípulo do Jesus negro da periferia de Nazaré. E, Rick, olha que curioso. Uma das bases fundacionais da tradição bíblica é quando o povo estava sendo escravizado e explorado, e diz literalmente o texto bíblico, que Deus escutou o gemido daquele povo e desceu para libertá-lo. Isso não é um texto isolado, é uma memória fundamental e fundacional da tradição bíblica. Deus escuta o grunhido, o gemido, o lamento, o grito, a dor desse povo e desce para libertá-lo. Esses movimentos na história de luta por liberdade, por dignidade, por cidadania, por vida digna, eu, bebendo nas fontes da espiritualidade, dialogando com o povão, entendo como um movimento de Deus na história. Mas tem um detalhe que eu quero pegar dessa história. Uma vez eu até contei numa das minhas conversas com Boulos essa história. Boulos é muito atento às minhas histórias e anedotas bíblicas. Sabe, na caminhada, Érica, a caminhada rumo à libertação foi cheia de boicote, cheia de ameaça, cheia de violência para intimidar e amedrontar o povo. Vários foram os momentos de fraqueza, pensando em desistir, Gabi. E tem um determinado momento dessa trajetória bíblica, olha o que acontece. O povo caminha, tinha uma liderança política lá, que era Moisés, que viu o sofrimento do povo, saiu do palácio e foi se organizar com o povão. E olha o que acontece, Tarcísio. Na frente, o mar, fechado. Atrás, o exército vindo atrás para trazer o povo de volta para aquele regime de exploração e escravidão. No coração do povo, o anseio por liberdade e por uma terra de paz. Só que na correlação de forças não tinha muito o que fazer. O mar na frente fechado, o exército atrás chegando, o povo se rebelou e foi reclamar com Moisés. Moisés, você organizou esse protesto, esse projeto, esse processo, esse sonho, e agora a gente vai literalmente morrer na praia. O mar, o exército, não dá para disputar, acabou. Moisés ficou assim muito preocupado e foi falar com Deus. Deus, realmente, complicou. O que você colocou no nosso coração, esse senso de justiça, esse amor próprio e coletivo, esse sonho de liberdade, aparentemente a gente vai perder. Sabe o que diz a tal tradição bíblica, que muitas vezes é utilizada para oprimir? Disse Deus, Érica, diga ao povo que marche. Mas tem um detalhe, o mar estava fechado. Então, não foi o mar se abriu e depois o povo passou. O povo caminhou e depois o mar se abriu. Não importa o que eles digam, vamos marchar, vamos nos organizar, vamos caminhar e vamos produzir o milagre na luta. Diga ao povo que marche. Esse movimento é um recado histórico. Com perseverança e mobilização, o mar vai se abrir, a terra prometida vai chegar e nós vamos ter um tempo de liberdade.